voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos assentassem em um grupo sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Que Deus nos abençoe. Podem sentar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento e queremos pedir, Senhor Deus, a tua orientação, que o teu Espírito já tem trabalhado em meu coração. Senhor Deus, tu venha me usar, Senhor, também, para que possa chegar aos corações daqueles que estão aqui, os teus servos, quantas pessoas estiverem aqui, Senhor Deus, também que precisam ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, que teu Espírito Santo opere em nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vivendo a compaixão de Cristo. Irmãos, eu estou aqui hoje porque Cristo teve compaixão de mim. Ainda há pouco o pastor Luiz Roque me ligou de tardezinha, perguntando se estava confirmada a minha chegada até aqui. E eu disse: quase que não, mas graças a Deus, Deus teve compaixão de mim. Ontem eu cheguei em casa ontem à noite e comecei a sentir alguma coisa, algum incômodo no ouvido, E fui dormir. E quando foi tantas da noite, eu comecei a me sentir mal. Passei a noite acordado, andando todo o tempo lá do quarto para a cozinha, atrás de alguma coisa para colocar, tanta dor no ouvido. E ainda estou assim meio confuso aqui, a cabeça aqui, do lado principalmente, quase surdo. Mas graças a Deus uma irmã me socorreu. Eu moro no Angelim e estava em Quebra-Pote, na igreja. Antes de eu estar aqui, eu também tive que vir de um trabalho, abertura de comunhão, Hoje à noite e amanhã a igreja passará numa casa lá em Quebra-Pote. E pela manhã, graças a Deus, a irmã me socorreu, E me deu um remédio, e graças a Deus hoje, nesse momento, eu estou aqui. Jesus teve compaixão, Queridos, e viver a compaixão de Cristo, para nós que acabamos de sair
ou pela fé, cremos que estamos saindo de um momento de crise econômica, crise de saúde, né? Crise até mesmo psicológica. Então, não é tão fácil a gente pensar em compaixão. Não é tão fácil viver a compaixão de Cristo. Mas como Cristo nos ensinou, como Ele deixará para nós nesta lembrança dessa leitura bíblica, dessa mensagem que Ele traz para nós essa noite, com certeza nós podemos tirar a conclusão, né, de que Ele é o maior exemplo de compaixão do mundo. Eu posso começar perguntando, e a pergunta é: como a igreja ser compassiva perante esse estado de realidade? Como? Como viver a compaixão de Cristo? Como viver a compaixão de Cristo? Nós estamos aqui em um episódio onde é muito conhecido, né? A multiplicação dos pães, a alimentação das 5.000 pessoas. Nós conhecemos esse milagre. As crianças cantam sobre esse milagre. E no texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus, ele realmente tem compaixão do homem. Jesus, ele tem compaixão, e a verdadeira compaixão por cada um de nós. Se nós observarmos, a começar pelo primeiro versículo da perícope que nós estamos lendo, estamos trabalhando, que vai de 30 a 44 do capítulo 6 de Marcos, nós observamos que, primeiramente, Jesus tinha convocado, né, como nós vemos até lá em Lucas 9:1, convocado aqueles 12 homens para tal missão, e eles voltaram entusiasmados, relatando tudo quanto havia feito e ensinado. Jesus tinha dado uma missão a eles. Nós encontramos também em Mateus, em Marcos, o mesmo evangelho que nós estamos lendo, né? Ele vai dar instrução aos 12, e ele vai dizer assim, os irmãos podem abrir para mim aqui uma página, voltando, onde nos diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a ensiná-los de 2 a 2, enviados de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirar deste lugar. Se algum lugar não vos receberem, nem os ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés e em testemunho contra eles. Jesus, ele dá essa missão e convoca esses 12 homens, que serão chamados de apóstolos, né? E são os apóstolos que receberam essa missão diretamente de Cristo. E quando é agora, nesse versículo que nós estamos trabalhando, nesse texto que nós já lemos, eles voltam para a presença de Jesus para contar com entusiasmo, tanta alegria, né? Senhor, nós fizemos como tu mandaste. Senhor, nós fizemos, sabe, você, quando recebe alguém, né, que vem com tanta novidade, assim também chegaram os apóstolos e falaram a Jesus tudo quanto eles tinham feito naquele primeiro momento daquela missão apostólica. E Jesus, queridos, a gente vê no versículo também que
Jesus escuta com afeto o resultado. Jesus ele dá ouvido. E Jesus ele vai mostrar ali o seu primeiro momento de compaixão para com aqueles homens. Jesus vai convidá-los para descansar. Porque Jesus, ele se preocupa com o físico, com o estado físico do homem. Deus, ele se preocupa com o homem no seu integral. Ele se preocupa com o homem na sua totalidade, no seu ser. E ali ele convida aqueles homens para descansarem, porque estavam chegando daquela missão, né? E a multidão que os cercava era grande, porque era um movimento de pessoas passando por eles e querendo, né, receber deles e do próprio Jesus algo talvez miraculoso, esperando, porque já sabiam do poder que emanava daquele homem. E então, queridos, esse é o primeiro momento de compaixão de Cristo para nós nesse texto. Jesus, ele olha com compaixão. Eles foram para um lugar, no versículo 32 vai dizer que eles vão para um lugar deserto. Não um lugar deserto, um lugar deserto no sentido seco, onde não tem água, desprovido de água, onde as plantas sofrem por essa escassez, mesmo tendo vegetais próprios para o deserto. Um lugar árido, mas não é esse deserto. Mas também nós encontramos ali uma comparação desse texto com o que acontece lá em Êxodo 16, quando Deus ele alimenta também o seu povo com o maná. Todos aqui conhecem essa história, né? Então, esse momento aqui que nós estamos vendo, Jesus com seus discípulos e apóstolos, homens enviados por Jesus, é uma analogia. Esse termo deserto por mais que não seja como o deserto que o povo de Israel passou, tá? Seco, de areia, sem água, né? Mas é uma analogia esse termo deserto, e nos traz a lembrança do que Deus fez também com o povo de Israel, trazendo a alimentação, trazendo o maná, como nós vimos em Êxodo capítulo 16. Irmãos, eles vão para ali, para um lugar solitário, deserto no sentido de solitário. E o texto de Marcos não fala, mas Lucas vai falar. Eles vão para a cidade de Betsaida, né? Vão para a cidade de Betsaida. E esse lugar deserto, esse lugar solitário, um lugar que dava para repousar, sabe? Dava para descansar. Ficava ali naquele lugar, no nordeste do lago da Galileia. Queridos, e o que vai acontecer no versículo 34 é que o desejo de descansar é passado. Não tem como descansar. Porque quando Jesus, juntamente com os seus, pega um barco para atravessar para o local de descanso, o que acontece? Não era tão distante, e a multidão de todas as regiões que estavam ali, essa multidão correu. E a Bíblia diz que até a pé eles chegaram primeiro do que eles que estavam atravessando. E assim eles não puderam descansar. E a gente vai ver que chegando ali, Jesus olha com compaixão. Jesus olha com compaixão. Ele olha com compaixão uma multidão. Uma multidão que está desorientada. Uma multidão que está como
ovelhas, como ele diz no próprio versículo 34, ovelhas sem pastor, e passou a ensinar muitas coisas. Então não deu para descansar. Não deu para descansar. O objetivo agora é outro, é o ensino da palavra de Deus. E a gente pode entender com Jesus. Podemos ver que até no descansar, Jesus nos ensina o verdadeiro repouso do qual precisamos. Não só em recuperação das forças, mas o de ver não mais a partir de nós mesmos e dos nossos próprios interesses, mas a partir do amor ao próximo. Porque o verdadeiro descanso não tem como, se preocupar simplesmente com o físico, e Jesus não poderia fazer isso, porque o seu tempo foi curto. No ministério de 3, talvez um pouquinho mais, de 3 a 4 anos. Então Jesus não tinha tempo, E eu abro aqui um parêntese para citar um exemplo. Uma vez eu vi uma pessoa reclamando do seu pastor. Um pastor humano. Porque de Cristo ela jamais reclamaria. Porque aquela pessoa tinha perdido um ente querido, alguém da sua família. E ela liga para o seu pastor. E a palavra que aquele pastor vai dar, qual é? Minha irmã, eu estou de férias. Minha irmã, eu estou de férias. E o pior, ele não estava em outro lugar. Ele não estava distante. Ele não estava em outra cidade. Mas ele estava na mesma cidade. Mas ele estava em repouso. Ele estava de férias. Pastor Calvino, ele estava de férias. Ele estava de repouso. Querido Jesus, como sumo pastor, ele não poderia deixar esse momento de que, com tanto amor, com tanto amor, ele olha com compaixão e, por se compadecer dos seus apóstolos, dos seus discípulos que aprenderam com ele e a cada dia estavam aprendendo, ele não deixou de sentir compaixão. Ele não valorizou o descanso físico que nós precisamos, sim. Mas ele mostra para nós que o verdadeiro repouso é quando nós que temos o seu amor. Quando conhecemos o amor de Jesus, é como Paulo diz: por esse evangelho eu esmurro o meu corpo. Por esse chamado eu esmurro o meu corpo. E Jesus, naquele momento, ele priorizou não mais o descanso daqueles que estavam muito cansados, mas alimentar aquela multidão. Alimentar aquela multidão. Alimentar com o ensino da palavra. Alimentando o espiritual, mas também lembrando do material, do físico. Porque ele viu sofrimento na vida daquela pessoa. Queridos, compaixão. Eu peguei um dos conceitos que a gente pode usar aqui essa noite. Sei que podemos encontrar vários conceitos. Eu pude encontrar até mesmo alguns que não concordam que compaixão seja totalmente sinônimo de misericórdia. Que compaixão é colocar realmente em sentir a dor de outro, mas a misericórdia que vai fazer você atender. Então, alguns vão conceituar assim, a gente pode pesquisar e nós vamos encontrar, mas nós também vemos a compaixão como misericórdia. Então, um dos conceitos que nós encontramos é que é a capacidade de sentir com a outra pessoa, de sentir com a outra pessoa, ou a capacidade de experimentar o mesmo que a outra pessoa está experimentando.
É uma espécie de solidariedade na dor e no sofrimento. É ser solidário na dor e no sofrimento. Jesus, ele não sentiu simplesmente pena das pessoas. Ele não sentiu simplesmente pena. Pessoas que estavam desamparadas, mas experimentou com elas o sofrimento de estarem desamparadas. Então Jesus, ele se coloca no lugar daquelas pessoas, e quando as vê, ele as vê como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque ele é o sumo pastor. Só ele pode suprir todas as nossas necessidades, igreja. Somente o nosso Jesus, este Jesus que está vivo e que não sente dor de cabeça, talvez sentiu, talvez não sentiu na cruz, mas hoje não sente dor de cabeça. Esse Jesus, ele pode suprir todas as nossas necessidades e mostra para nós que em nós aquilo que parece ser um mínimo, parece que não é nada, nisso a gente pode, pela fé, operar em nome de Jesus. E viver pela fé é uma coisa que os cristãos têm vivido menos. É muito fácil a gente dizer que tem fé quando temos quase todos, suprimentos. Mas quando começa a faltar, a gente começa a duvidar. A gente começa a, Senhor, eu só faço se, né? Colocar condições para Deus. Senhor, eu só vou se. Mas a fé vai além disso. E Jesus vai deixar nesse texto, queridos, isto para os seus discípulos, para aquela equipe que foi comissionada, que é chamada de apóstolos. Porque a misericórdia do Senhor, a sua compaixão, é a verdadeira compaixão. Porque nos supre o físico, a mente, o espírito. Como eu sou tri, então ele supre, né? Corpo, alma e espírito. Ele supre corpo, alma e espírito. E nós podemos aprender, queridos, com esse Jesus. Nós vamos até nesse versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus é o sumo pastor. Meus irmãos, Jesus, a gente ouve na internet tantas pessoas abrindo a boca e fora da internet, no dia a dia, afrontando, falando tantas coisas, difamando esse nome que está acima de todos os nomes, como o autor aos Hebreus fala, que é o nome que está acima de tudo, acima dos anjos, acima de todas as potestades, é o nome mais precioso. E a Bíblia também nos diz que desse Deus não se zomba. As pessoas têm desprezado esse pastor, esse sumo pastor. O sumo pastor. O principal, aquele que está acima de todos os pastores. Aquele pelo qual todos que ouvem o seu chamado devem entrar por ele. Porque ele é o sumo pastor. Então é por isso que ele vê aquela multidão como ovelha sem pastor. E ali agora, queridos, ele vai se identificar. A sua compaixão faz com que ele mostre quem ele é. E para que ele veio. Para pastorear a sua igreja.
E nós vamos ver, queridos, que Jesus, ele, quando na cruz, ele vai sentir também o desamparo humanamente, quando ele clama, né? Quando ele diz ao seu pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste? Por que, Senhor, me desamparaste? Né? Então, o lado humano de tanta dor, porque Jesus, ele reconhece, ele sente a verdadeira dor do homem. Jesus, ele se compadece, tá? Ele é compassivo para com toda a humanidade, queridos. E nós podemos ver que ele é pastor. Jesus se esvaziou de toda a glória por compaixão e amor. Filipenses capítulo 2 é o que nós chamamos na teologia de a quenose de Cristo, o esvaziamento do seu ser glorioso, né? De ser Deus. E tudo por compaixão. O seu estado de humilhação começa a partir do momento que ele vem a nós e se torna a figura humana do Deus Emanuel. Porque o Deus eterno se fazer de nós homens, ó como somos complicados, irmãos, ó como somos difíceis, ó como somos indivíduos tão diferentes, tão intrigantes, tão teimosos, tão ingratos. Se você vê como o homem é tão ingrato, o que vai resultar de tudo isso que o Senhor ensinou ali em Betsaida, naquele momento ali, os discípulos, a multidão sentada na grama, num campo verdejante, né? O texto vai dizer. Mas se a gente abrir, queridos irmãos, nós vamos ver na palavra de Deus que, olha só o que aconteceu. Com tudo isso que essa cidade viu e aqueles cidades vizinhas e até distantes que estavam ali. Lucas 10:13. Ao resultado de tanto amor, de tanta compaixão, né? De tantos milagres que Jesus operou. Lucas 10:13. A palavra de Deus vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom e tivesses operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentados em pão de saco e cinza. Aquela multidão esqueceu, aquele povo esqueceu a compaixão, o amor de Jesus. Então, viver a compaixão, queridos, de Cristo, é saber que nós, mesmo sendo compassivo, por mais que nós amemos, por mais que nós façamos, por mais que nós nos doemos por alguém, poderemos receber as costas, os calcanhares daquele que por tanto a gente faz ou fez. Então Jesus, ele passou por isso. Esse povo, essa multidão que estava ali, lá na frente vai esquecer. Mas ele não deixa de ser o pastor. Por isso, ele faz o seu papel de pastor, porque ele é o sumo pastor. Jesus sente compaixão da multidão. Jesus vai agir como pastor daquela multidão.
E nesse momento a gente lembra do Salmo de número 23, 1 e 2. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O que mais? Deitar me faz em paz com Deus. Era o que ele estava fazendo com aquela multidão. Jesus via que faltava-lhes alimento, a água da vida. E é o que ele vai dizer em João 6,35, ele vai dizer e diz para nós aqui essa noite, ele falou para aquela multidão, e ele continua falando para todos que estão sedentos da água do Espírito, da alimentação do Espírito de Deus. Ele vai dizer, João 6,35, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque a fome que Jesus sacia não é simplesmente a fome física, a fome de pão, né? Feito de trigo, de batata, se faz pão de tanta coisa hoje, né? Mas é a fome eterna. Jesus, ele supre a tua fome eterna. Jesus supre a minha sede eterna e a minha fome eterna. E só ele pode nos dar, queridos, a vida eterna. Por isso ele age como o sumo pastor ali com aquela multidão, porque ele é o sumo pastor. Jesus vê que falta essa direção para o Espírito eterno. Ele olha para aquele povo e vê que faltava direção para o Espírito eterno. E ainda em João 10,16, esse texto fala, você sabe, né? Do bom pastor, né? E ele vai dizer o quê? Ainda tenho eu outras ovelhas, não deste aprisco, que ele estava ali no meio dos judeus. Então o seu evangelho chegaria aos gentios, chegaria ao Brasil, chegaria aqui para nós. O evangelho que transpassa barreiras. Porque o Evangelho, ele está cheio do amor, da misericórdia, da compaixão de Cristo. Então por isso ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Olha a igreja do Senhor, queridos, em toda a terra. Mesmo sofrendo, mesmo passando por lutas, mesmo passando por guerras. Outro dia nós vimos, eu creio que você viu também, uma igreja, uma de nossas igrejas batistas lá na Ucrânia, sendo bombardeada. Tantas famílias sofrendo, mas a igreja em oração. Essa família que foi alcançada pela compaixão de Cristo, que não estava naquele rebanho entre os judeus, mas estava entre os gentios. Jesus vê que faltava ali também a proteção contra o inimigo. E ele, como o bom pastor, capítulo 10, né, nós estamos lendo de João, como paralelo a este que nós lemos, Jesus vai dizer no capítulo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, olha só, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É tão bom ser ovelha de Jesus, é tão bom ser ovelha de Jesus. Eu me lembro quando eu me converti aos meus 7 anos, sou filho da segunda igreja, e eu me lembro na pregação do pastor Nelson Amaral, inclusive meu nome é Ezequias, é a ideia dele, né? Foi ideia dele. E quando eu ouvi a palavra de Deus, aos meus 7 anos, eu me lembro do texto, né, que falava sobre amor. E geralmente, quando eu falo do amor de Deus, eu choro, irmãos. Que a mensagem que tocou meu coração, mesmo quando crianças, viu, crianças?
Eu tinha 7 anos de idade e nunca esqueci, porque é bom ser ovelha de Jesus. É bom ser ovelha de Jesus. E Deus é maravilhoso. Então Jesus, ele dá a vida eterna, e aqueles que são ovelhas, que chegam em suas mãos através do reconhecimento do seu pecado, da sua vida distante, uma vida desregrada do amor de Cristo. Porque, irmãos, o mundo está cheio de Deus, ou de deuses com D minúsculo. Mas somente aqueles que receberam Jesus, que creram em Jesus, que mostraram a gratidão a Ele, entregando suas vidas, somente a estes, a Bíblia nos diz que foi dado o poder para quê? Para serem feitos filhos de Deus. E só a compaixão de Deus pode fazer isso. Só o amor de Deus pode fazer isso. Deus nos amou porque Ele nos viu também como ovelhas sem pastor. Porque o pecado faz isso. Mas o homem que chega às mãos do Senhor, ele vai ter essa vida eterna e jamais perecerá. E ninguém vai arrebatar das mãos do Senhor aqueles que são ovelhas de Cristo Jesus. Somente em Jesus, meus irmãos, somente em Jesus podemos aprender como viver a verdadeira compaixão. Somente em Jesus, porque Ele nos ensina a verdadeira compaixão ao ponto de entregar a sua vida por nós. E quando a igreja aprende a ser compassiva, quando ela aprende a amar com esse Senhor que é todo amor, chamado Jesus, do pouco que ela tiver, pela fé, esse Deus fará proezas. Seja com 5 pães, seja com 2 peixes, seja com o que for, Ele dará condição para a igreja ser ferramenta útil em suas mãos. Queridos, que Deus nos abençoe. Vivamos a compaixão desse Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus